Queridos, para tal, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 10. João, capítulo 10. Essa é a terceira mensagem que eu trago aqui sobre a voz do bom pastor. João 10, vamos a partir do verso 1, que diz assim, Jesus dizendo: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E no verso 26... Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui para cada vez mais ouvir Tua voz, para Te seguir como ovelhas. Pedimos que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduza, como bom pastor que Tu és, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada uma das Tuas ovelhas, transformar o nosso coração, nos edificar. Nós queremos ouvir a Tua voz, então fala conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmãos, ao longo desse capítulo, Jesus repete várias vezes essa frase, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, as ovelhas estão realmente desejosas e interessadas não em um assunto específico, não numa temática específica, não em animações ou shows ou fogos. O que a ovelha realmente quer é ouvir a voz do bom pastor. Se tem a voz dele, tudo mais é de menor importância. E se não tem a voz dele, pode ter a pirotecnia que for, pode ter o show de luzes que for, ou a multidão que for, a verdadeira ovelha não se interessa, porque a verdadeira ovelha não ouve a voz de estranhos, a verdadeira ovelha ouve a voz do bom pastor. Amém. E a gente vê como Jesus trata isso, nós vimos nas mensagens anteriores, como lá em João capítulo 6, Jesus, ao multiplicar pães e alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, multidões imensas se reúnem, cercam Jesus, querem fazer Jesus rei à força. Só que aí Jesus, em vez de dar mais milagres, mais pães, ele faz uma pregação que é evangelho puro, ele se derrama ali como mensagem e as multidões desaparecem, até mesmo muitos dos seus discípulos o abandonam e restam apenas os 12. Então, realmente, isso é algo que a gente precisa se examinar, algo que a gente precisa averiguar, porque esse é um teste que Jesus fez naquela época e fez ao longo dos séculos e sempre fará. Qual o interesse do coração humano? Se é no que ele pode dar ou se também tem interesse no que ele quer falar, no que ele quer produzir, no que ele quer realizar no coração humano. Eu coloquei esse desafio em algumas mensagens, em especial a da virada, de nós colocarmos ao menos um objetivo espiritual para o ano de 2020. Porque
que a gente coloca alvos, coloca metas, ora, pede a Deus várias coisas e Deus se alegra em ouvir cada pedido e nos abençoar, mas às vezes a gente esquece de colocar um objetivo espiritual. E eu coloquei esse desafio para todos nós de pelo menos ler ao menos o Novo Testamento todo em sequência. Porque a gente pede tantas coisas a Deus e às vezes a gente nunca lê o Novo Testamento. Quando deveria não apenas ter lido, como continuar lendo constantemente e sempre. Porque Deus sempre renova o que Ele quer falar, Ele sempre nos capacita a ouvir coisas novas, sempre a mensagem nos impacta de uma forma diferente, sempre produz em nós coisas boas. Então a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, porque às vezes as pessoas perguntam, eu não sei por que eu estou frio espiritualmente. E aí às vezes a gente fica arrumando álibis, né? Eu acho que é a igreja, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Quando a gente precisa assumir a responsabilidade sobre a nossa vida espiritual. Tem um livro lá que a Luana comprou, eu não li o livro, mas achei interessante o título, né? Eu vi a capa do livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Ou seja, olha o poder que gera quando você se autorresponsabiliza pelas suas coisas, em vez de colocar a culpa em terceiros. Você tem que ser o responsável, ainda mais para a sua vida espiritual. E isso gera um poder enorme, porque em vez da pessoa ficar dando justificativas e culpando X ou Y, a pessoa realmente assume a responsabilidade e vai agir para resolver aquilo. E a gente precisa assumir a responsabilidade sobre a nossa vida espiritual, porque a gente tem em mãos tudo que a gente precisa para ter uma vida espiritual abundante, rica. Só de você ter o Novo Testamento na sua mão, você já tem tudo o que precisa. Quanto mais ainda todos os reforços que a gente tem aqui na igreja, etc. Mas só de você ter as Escrituras para você digerir, já mostra como a gente tem tudo nas nossas mãos. E Jesus diz, né? Errais não conhecendo as Escrituras. A quantidade de erros que a gente comete ao longo da nossa vida, por justamente não estar parando e ouvindo a voz do pastor, a voz do bom pastor que está aqui impressa diante de nós, é uma enormidade. Eu queria ler com vocês, então, abram comigo, queridos, em Lucas capítulo 10, para ilustrar tudo isso aqui que Jesus falou. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos ler a partir do verso 38. Olha que linda essa passagem, queridos. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só, queridos, a gente está vendo aqui Jesus se metendo em uma encrenca, né? Porque uma mulher, quando está arrumando a casa para receber visitas, a gente já sabe como é que a mulher fica, né? Ou é só lá em casa? Você sabe como é que uma mulher fica quando ela vai receber visitas. Ela ganha uma autoridade, ganha uma firmeza, ganha um poder assim avassalador. Ela sai dando ordem, sai mandando todo mundo, faz isso, faz aquilo, sai atropelando, sai exigindo, pondo todo mundo para trabalhar, vira uma fera. E a gente vê Marta aqui nesse mesmo sentido, naquela correria de arrumar o banquete, organizar a casa, deixar tudo lindo, limpo. Ela chega, ela ganha tanta autoridade ao ponto de vir já peitando Jesus. Tentou enquadrar até mesmo Jesus. E ainda com voz firme: ó, Jesus, tu não te importas. Olha como ela chega diante de Jesus, que era o mestre dela, o rabi dela.
E queridos, para frear uma mulher numa hora dessa, só Deus mesmo, literalmente. Isso aqui é uma grande prova que Jesus é Deus, olha só. Das maiores provas que Jesus é Deus. Então, e Jesus disse para Maria, freou Maria e Marta, freou Marta e disse, olha, Maria escolheu a boa e melhor parte. E ninguém, entendeu, Marta, vai tirar isso dela. Ninguém. Por que Jesus enfrentou uma encrenca dessas, queridos? E saiu vivo. Porque ele realmente valoriza aqueles que param para ouvi-lo. É por isso que Jesus enfrentou uma encrenca dessa. Maria ficava aos pés de Jesus ouvindo e ninguém conseguia tirá-lo de lá. E quando Marta tentou, de uma forma mais enérgica, Jesus protegeu Maria. Então, queridos, Deus está querendo pessoas assim. Pessoas interessadas no que Ele tem a dizer. Não meramente em pessoas que cumprem um protocolo ao vir à igreja ou a ler as Escrituras, ou que apenas vêm para pedir. Deus está interessado em pessoas como Maria, que sentam aos pés de Jesus e dizem, Jesus, fala o que queres, eu sou todo ouvidos, eu quero te ouvir. Então não é para meramente virmos para resolver questões tópicas. Estou com um problema X, o problema Y, mas vir para realmente estar com Ele. Se a gente mudar essa nossa perspectiva de eu quero vir, seja para ler as Escrituras, seja para ouvir um áudio, seja para vir à igreja, eu venho, né? Deus vai resolver, Deus vai te ajudar, mas muito mais do que vir para resolver um problema, eu venho para estar na presença dEle. Eu venho para estar com Ele. Eu venho para ouvi-lo falar. E eu desejo ouvir a voz do meu bom pastor. E eu quero deixar Ele falar o que Ele falar, o que Ele desejar. Eu citei numa mensagem anterior uma pesquisa recente nos Estados Unidos sobre conhecimentos bíblicos. Uma pesquisa que mostrou que cristãos tradicionais, não estou falando nem de neopentecostais, esses aí da pesquisa ficaram lá na rabeira. Estou falando, nessa pesquisa, mesmo cristãos tradicionais sabiam menos as Escrituras do que ateus e agnósticos. Neopentecostais, então, não sabia nada. E o que isso mostra, queridos? Olha o vexame que os cristãos passaram em uma pesquisa que circulou nos Estados Unidos e foi trazida a público. Isso mostra o quê, queridos? Mostra o completo desinteresse dos evangélicos pelo Evangelho. Ou seja, cadê as Marias? Estão desaparecendo. Ainda há muitas Martas, não sei por quanto tempo, né, que trabalham, que correm, fazem, querem fazer um monte de coisa para Deus. Mas muitas vezes as Marias estão desaparecendo. Isso quando Jesus disse para nós, Ele disse, olha, reis e profetas gostariam de ter visto, esse privilégio nós não tivemos, e ouvido o que nós temos à disposição. Ouvido nós temos, nós podemos ouvir o que Ele disse. Reis e profetas da antiguidade gostariam de ter ouvido o que nós podemos ouvir a hora que a gente quiser. Isaías gostaria de ter o privilégio de poder abrir aqui. Nossa, isso aqui é Deus falando. Isso aqui é a mensagem mais pura, mais perfeita. Nós lemos lá no Salmo 19 que as leis e os preceitos do Senhor valem mais do que o muito ouro, mais do que o muito ouro puro. Ah, se nós agíssemos como se realmente crêssemos nisso. Então, queridos, nós não estamos dando devido valor à palavra de Deus. Pode até dar algum valor. Não, pastor, mas eu dou valor. Sim, pode até dar algum valor. Mas não o devido valor que a palavra tem. Se a gente puder se questionar no coração, se Jesus aparecesse, né, na casa de cada um de vocês, ou daqueles que não vieram hoje, falar, olha, venha domingo pela manhã, porque eu vou aparecer e vou trazer uma mensagem. É Jesus em pessoa, olha, eu vou aparecer em pessoa e vou trazer uma mensagem. Eu acho que todos nós viríamos e quem não veio também viria. Bom,
Então, o que ele falou, que representa a mente e o coração dele, está aqui nas Escrituras. O que ele falou e que gostaria que tivesse sido registrado e fosse perpetuado e que fosse continuado a falar, está aqui. E você pode ouvir a qualquer momento. Então, veja como a relação dos cristãos com Jesus é meio idolátrica, né? É meio pagã. Se Jesus viesse em carne e osso, eu estaria, eu não perderia por nada. Então veja que é uma relação de imagem. Eu quero pegar, eu quero tocar, eu quero vê-lo. Mesmo ele dizendo, mais bem-aventurados os que não viram e creram. Mais bem-aventurados os que não viram e creram. E ele disse, a carne para nada presta. As minhas palavras são espírito e vida. A presença física dele não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença são as palavras dele que são espírito e vida. E se nós realmente crêssemos que as palavras dele são espírito, ou seja, mexem dentro do seu ser, não é meramente para resolver problemas aqui e lá fora, não. Mexem dentro do seu ser, transforma tudo aqui por dentro. Suas palavras, minhas palavras são espírito e são vida. Se nós crêssemos nisso de verdade, queridos, nessa época que vivemos, de tanta depressão, tanta ansiedade, tanto suicídio, que é morte. Então, como as pessoas estão precisando de palavras de vida, estão negligenciando palavras que poderiam curá-las. Mesmo, eu não estou fazendo, não, é sério isso. Palavras que realmente poderiam curar o coração humano. Veja, queridos, se Jesus viesse, ele não faria como se vê em muitos lugares, né? Ele não ficaria adivinhando o CPF, que hoje em dia, de vez em quando tem isso, né? O cara adivinhou o CPF da pessoa que estava na igreja. Se Jesus viesse, ele não adivinharia o CPF de ninguém. Ele não diria o nome com quem você deve se casar, para quem é solteiro. Ele não falaria onde você deve aplicar o seu dinheiro. Talvez se ele viesse aqui em carne e osso, estou usando essa ilustração, ele simplesmente começasse a discorrer as bem-aventuranças. Se ele viesse em carne e osso, talvez ele simplesmente ficasse aqui e começasse a falar, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Ou ele viria e falaria meramente uma de suas parábolas, uma parábola do bom samaritano, parábola do semeador, ou criticaria o legalismo, o farisaísmo, como ele tanto fez. Porque se ele viesse em carne e osso, se ele fosse ele realmente, ele falaria o que ele falou. Porque ele continuou crendo da mesma forma, pensando da mesma forma. E as pessoas pensam, poxa, que pena, queria que adivinhasse meu CPF ou dissesse onde eu deveria aplicar o meu dinheiro. Queridos, nós estamos lendo o que ele falou, nós estamos ouvindo o que ele falaria se viesse. E Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós temos que voltar a esse desejo, a esse primeiro amor, a esse coração puro de Maria, de simplesmente sentar, eu quero ouvir o meu Rei, o meu Senhor falar. Marta, nós vimos aqui, ela estava, entre aspas, dando o melhor para Jesus, fazendo o melhor para Jesus. Ela estava preparando o melhor banquete, organizando tudo com perfeição, onde cada copo, cada prato, cada cadeira, deixando tudo limpo, tudo lindo, preparando para receber não apenas Jesus, como os convidados de Jesus, quem viesse. A única coisa que ela não fez foi dar ouvidos ao que Jesus tinha a dizer. Então, de que adianta nós fazermos 1000 coisas e não estarmos dando ouvido ao que Deus diz, ou seja, a sua palavra? Marta não parou para sentar aos pés dele. Então, muitos podem pensar e achar que o que Deus quer é serviço, que o que Deus quer é mão de obra.
Obviamente, serviço é válido, é maravilhoso e necessário. Claro, porque senão como é que a gente ia cuidar das crianças, trazer um louvor ao Senhor, a pregação, etc. Mas mais importante do que qualquer serviço, queridos, é você dar o seu coração a Deus. É você parar para ouvi-lo. Dar o coração é você parar para ouvi-lo. Essa é uma grande demonstração de amor, você dizer, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar. Mas Marta estava atarefada com muitos serviços, sem tempo para Deus, e essa é a tristeza dos tempos modernos, né? E vejam só que pior, Marta não apenas não parou para ouvir Jesus, ela não apenas não parou para ouvir Jesus, como também interrompeu Jesus. Jesus estava ensinando, estava instruindo no caminho da vida, Maria, e ela, em vez de se assentar e escutar, quis parar Jesus. Olha como essas coisas vêm e as pessoas nem percebem. Marta se achava provavelmente o suprassumo da discípula, o suprassumo da pessoa que queria Deus, até porque estava trabalhando, estava fazendo, mas ela não apenas não parou para ouvir Jesus, como quis pará-lo. E ainda colocando culpa em Jesus. Mestre, tu não te importas. E as pessoas muitas vezes ficam querendo pautar Deus, o que Deus deve fazer ou o que Deus deve falar. Marta estava deixando tudo limpo e lindo, mas o que mais faltava a ela interesse para ouvir a voz do bom pastor. E não meramente ouvir, né? Ouvir com fervor, ouvir com interesse, com vontade, com atenção, com reverência, com temor, com amor. Queridos, qual a diferença vai fazer nas nossas vidas se nós tomarmos essa atitude? Em vez de virmos à igreja meramente para resolver um problema ou como algo protocolar, nós pararmos com essa sede de Maria, sede e fome de justiça, ouvir Deus falar com, sabe, querendo sugar tudo que Ele tem para nos dizer, com toda reverência, com todo o amor. Fala, Jesus. Fala, Jesus. É como Jesus diz lá em João 6, aquela mensagem que eu falei, que a multidão de milhares que queriam fazer Jesus rei à força, abandonou Jesus, largaram tudo Jesus, e Jesus falando, comam da minha carne, bebam do meu sangue, eu sou o pão da vida. Então, se nós tomarmos essa atitude, eu vou para a igreja para comer mesmo da carne de Jesus, eu vou para beber o sangue dele, eu vou para desfrutar e receber tudo que ele tem para mim, porque ele é o meu pão, ele é o pão da vida. Nessa época que a vida está se esvaindo do coração humano em tristezas e desânimos e pânicos e ansiedades, Jesus é o pão para trazer vida de volta. Para isso a gente precisa captar, a gente precisa internalizar, a gente precisa viver a mensagem dele. Para nós sermos, como era o objetivo de cada cristão primitivo, dos primeiros cristãos, ser pequenos cristos. Mudar o olhar, mudar a mente, mudar o ser, mudar a forma de viver. E para fazer tudo isso, a gente precisa ouvir a voz dele e colocar em prática tudo o que ele disser. Mas para isso, queridos, o nosso coração tem que ser um terreno fértil, como Jesus disse. Se for terreno fértil, vai produzir a 30, 60 e 100 por um. Pergunta, vai produzir 30, 60 e 100 por um do quê? Não sei. Mas se é ele que está produzindo, é da vontade dele e vai ser muito bom. Às vezes a pessoa diz, eu não sei se estou crescendo. Bom, se você estiver em um lugar onde não tem a palavra de Jesus, saia fora. Agora, se houver a palavra de Jesus e você ainda diz, eu não sei se estou crescendo, aí o problema não é a mensagem. O problema está no receptor. O problema é o terreno, como Jesus fala na palavra do semeador. Porque a palavra, ela só produz alguma coisa, a semente só produz alguma coisa se cair em um terreno
fértil. Ou seja, se cair num terreno de Maria, que está aos pés de Jesus ouvindo, se cair num terreno, Marta, apesar dela se dizer discípula, apesar dela estar trabalhando, apesar de estar fazendo coisas para Deus, se cai num terreno do coração da Marta, não produz muita coisa. Não vai produzir nada. Então, você tem que se questionar: o meu coração é um terreno fértil para Deus, ou o meu coração é um terreno pedregoso, como Jesus diz, era um terreno superficial, que se alegrava com o show, com a luz, com a voz bonita, com os sons, com as músicas, mas não tinha profundidade. Queria o show de luzes, queria a multidão, queria os gritos. Ou se o seu coração é um terreno pedregoso, que Jesus diz que a semente cai, mas a semente é sufocada pela preocupação com as riquezas. Então muitos vêm, não buscam profundidade nenhuma. Muitos vêm, só que estão preocupados com as riquezas. Eu preciso resolver o problema do dinheiro, eu preciso resolver isso. E Jesus diz, nesses terrenos não vai produzir muita coisa. Ou em terrenos onde a pessoa permite, por resistir à palavra, que o diabo acabe roubando a palavra do seu coração. Então o clamor de Jesus é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é o mesmo clamor do Espírito Santo lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você é Maria, você é Marta. Se nós não dermos ouvidos a Deus, se nós não dermos atenção a Deus, o que nos resta? Livro de Hebreus, um outro clamor, diz lá em Hebreus 2: por isso é preciso que prestemos atenção, maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos, e aí o escritor de Hebreus faz alusão ao Antigo Testamento, se a mensagem transmitida por anjos, lá no Antigo Testamento, provou a sua firmeza, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação do Novo Testamento? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E como eu falei na última mensagem à noite, a palavra salvação, soterian, vem de soter, cujo radical é sozo, que quer dizer salvação, sim, você ser salvo, resgatado, mas também quer dizer você ser liberto, você ser curado, você ser restaurado, ou seja, da sua condição perturbada, adoecida, você ser restaurado para uma condição plenamente sã, tranquila, segura, em paz e sadio. Isso então envolve não apenas a parte espiritual de vida eterna, mas a parte da sua saúde, da sua emoção, do seu coração, da sua mente. Como a gente vai perder essa grande salvação se a gente negligenciar o que Deus tem dito? Se no Antigo Testamento deveriam prestar tanta atenção, nós devemos prestar muito mais atenção nessa grande cura, essa grande salvação que está diante de nós. Porque, querido, se a gente não tiver interesse no que Deus tem a dizer, primeiro que a gente não está sabendo nem quem Deus é. Você vê a situação. A pessoa não sabe nem quem Deus é, porque se souber quem Deus é de verdade, a pessoa não tem como não ter interesse nele, a menos que seja uma pessoa realmente perversa, né? Veja, as pessoas não dizem da boca para fora, mas as nossas ações declaram, queridos. A fé sem obras é morta. Então, o que vale é as nossas ações comprovando a fé que nós realmente temos. Veja, se Jesus, sem imagem, eu dei o exemplo dele vindo aqui em carne e osso, mas se Jesus sem imagem gravasse um áudio, e colocasse lá num podcast, no YouTube, com alguma mensagem, sem a imagem dele, só o áudio, imagine a quantidade de dislikes que teria. Ou de desinteresse, ou de pessoas, eu estou falando dos cristãos, não estou falando... Vamos focar aqui em nós, cristãos. Quantidade de dislikes que teria de cristãos. Falando, coitado desse aí. Esse aí é um pobre coitado, não sabe nada, não sabe da Bíblia, não sabe de coisa alguma. Ou
de desinteresse. A pessoa ia começar a ouvir: ah, não, você está falando de bem-aventuranças. Ah, não, isso é chato. Vou mudar, vou passar para aquele pastor lá que fala umas promessas, que fala umas prosperidades. Olha o nível, queridos, que a gente está. Boa parte dos cristãos daria dislike ou não teria interesse algum, porque para ouvir a voz do bom pastor. E se ocorre isso comigo, com qualquer pessoa, realmente não tenho dado o devido valor, qual que é o caminho? É você se voltar para Ele, é você amá-lo, porque quem ama dá ouvidos ao ente amado. E nós reconhecermos o conhecimento de Deus, a profundidade de Deus, que Ele tem o que nos dizer, Ele tem palavras para nos curar. Palavras que podem não ser algo específico imediatamente para aquele seu problema, mas algo que vai te criar uma estrutura, vai te criar um coração, vai criar uma mentalidade, vai mudar o eixo do seu ser, vai mudar a forma que você enxerga as coisas, vai mudar tudo quem você é. Porque mudando isso, aí você mesmo vai ter condições de lidar com problemas. Primeiro, de evitar muitos problemas, e depois de tratar dos problemas com muito mais facilidade. Jesus disse, queridos, isso é muito repetido, muito repetido. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qual o contexto dessa frase, queridos? Qual o contexto dessa frase? Se vocês não perceberam, essa frase estava no meio da nossa leitura inicial, está em João 10:10. Então o que Jesus está dizendo? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No contexto de que essa pequena frase estava no meio de uma mensagem longa. Jesus falando o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não é minha ovelha, ouve os estranhos. Que estranhos? Aqueles que vieram para matar, roubar e destruir. Muita gente está seguindo esses estranhos. Estão sendo roubados e mortos. E Jesus disse: e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para quem? Para as minhas ovelhas que param e ouvem a voz do bom pastor. Esses recebem vida e vida em abundância. Esses recebem vida e vida em abundância. Foi nesse contexto, nas ovelhas que querem ouvir a voz do bom pastor. Ouvir e colocar em prática. Porque, queridos, de novo, a gente ainda tem aquela ideia pagã, de novo, outro paganismo. Agora eu me tornei do partido de Jesus, né? Eu sou agora de Jesus. Então ele vai começar a me dar um monte de coisas. Deus, manda bênção lá em casa. E Deus dizendo: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Porque veja, queridos, Deus pode pacificar o seu lar, Deus pode deixar o seu lar maravilhoso. O problema é que aí você chega do trabalho. Esse é o problema. Então as pessoas buscam mudanças fora, sendo que se não houver a mudança dentro, a mudança fora será desfeita. Quando a mudança dentro é o verdadeiro intuito dele, porque havendo a mudança dentro, transforma tudo ao redor. Então veja como Deus é sábio. Ele quer mudar dentro, porque ele transforma tudo. E o que não for transformado tudo a partir da mudança dentro, aí sim ele intervém. Porque aí sim precisa de uma intervenção real dele. Mas as pessoas querem Deus agindo fora e não agindo dentro. Para agir dentro, é necessário ouvir a voz dele, aprender com ele a viver e viver isso. Todo o Evangelho, como o livro de Colossenses diz, é sobre aprender Cristo, aprender com ele a viver. E aí sim, aprendendo a viver com Ele, Jesus me ensina a viver, está aqui, e eu vou aprendendo dia após dia, estou aprendendo a viver como Jesus vivia, estou aprendendo a ter a mente de Jesus, estou aprendendo a me relacionar como Jesus relacionava, a falar como Ele falava, a tratar a vida com simplicidade como Ele tratava, a tratar a morte como Ele tratava, tratar a traição como Ele tratava, tratar a ofensa como Ele tratava, tratar o dinheiro como Ele tratava, tudo. Aí você vai ter vida e vida em abundância. E alguém pode negar isso? Que se a pessoa viver como Deus viveu, como Jesus viveu, a vida dela não vai ser abundante?
Se você tiver adotar o mesmo pensar, o mesmo falar, o mesmo tratar de tudo, a mesma sabedoria, a mesma bondade, a mesma simplicidade, a mesma tranquilidade, a mesma forma de ver o mundo, alguém pode negar que isso te dá uma vida em abundância, uma paz enorme? Então, querido, a gente tem que aprender com Ele. E só vamos aprender com Ele a viver se nós pararmos para ouvi-lo. Se nós sentarmos e fala Jesus, e ter fome por Ele, e amá-lo, e viver conforme Ele nos ensinou. Porque, veja, muitas vezes as pessoas vêm à igreja porque buscam cura, e cura Deus proporciona, segundo a sua graça, segundo a sua compaixão e segundo a sua soberania. Mas boa parte das curas, se a medicina não pode tratar hoje, talvez trate daqui a 10 anos, talvez trate daqui a 100 anos. O que a medicina nunca vai e nunca poderá tratar são as escolhas do coração humano. Um transplante de coração a medicina pode fazer. Tratar o coração humano não consegue. No que o coração escolhe, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas reações, em como a pessoa fala, em como a pessoa trata a vida. Pode ter um transplante de córnea, mas como enxerga a vida de verdade, a medicina não vai poder tratar nunca, nem daqui a 10 séculos, porque nem é o objetivo dela. Então, muitas vezes, queridos, em vez de correr para os remédios para resolver problemas de saúde, sim, mas em vez de correr para muitos remédios, às vezes psiquiátricos, que têm a sua utilidade, já comentei sobre isso, para estabilizar a pessoa, etc. Mas não colocar sua esperança nisso, mas correr para Cristo, porque as pessoas estão correndo para o remédio e não correm para Cristo, porque perderam a fé, até mesmo que Jesus pode dar vida e vida em abundância. Ah, não, isso aqui não tem jeito, isso aqui é a personalidade da pessoa, ela nasceu assim, não, é o jeito dela. Não, queridos, se a gente não crê que Cristo pode transformar uma pessoa, a gente não está crendo mais nada. E é ignorar a história humana, que há inúmeros exemplos de transformação completa de seres humanos, da água para o vinho. Pedro, de uma pessoa temerosa para uma pessoa que foi até a morte por Jesus. João, que era um filho do trovão, explosivo, desejando a morte de uma cidade inteira, para depois se tornar o apóstolo do amor. Saulo, para alguém que perseguia e era cúmplice da morte de pessoas, para se tornar um mártir. E tantos outros. Por que vocês acham que Jesus pegou pessoas tão despreparadas, tão doentes, tão ruins? Por que será que Jesus pegou pessoas assim? Queridos, já para mostrar de saída o poder do Evangelho. Para mostrar de saída o que acontece quando a pessoa vive com Jesus por 3 anos. Ouvindo. Mas aí tem que ser realmente sentando e ouvindo. Não apenas fazendo, mas eu estou servindo. Tudo bem, quero saber, você tem interesse pela voz do bom pastor? Se você ouvir realmente, sentar, porque no meio dos 12, teve aquele que não parou e ouviu. Nós sabemos qual. Entre Marta e Maria, nós sabemos quem não ouviu. Ainda bem que no caso de Marta não teve tantas consequências. Talvez ela aprendeu, depois disso, a sentar e ouvir Jesus. E que a gente aprenda a sentar e ouvir Jesus. Sentar e ouvir o que ele tem a dizer. Nós temos real interesse pela voz do pastor. Deixar ele mudar por dentro. Primeiro por dentro, queridos. Fora, ele vai agir na hora dele. Você ora, você pede, você coloca diante dele. Senhor, eu tenho esse problema. E também ao colocar isso, você fala, Senhor, eu muitas vezes sou o causador desse tipo de problema. Senhor, se eu não fui o causador, eu às vezes pioro. O Senhor, se eu não fui o causador e nem pioro, eu, pela minha ignorância, pela minha tolice, eu não sei como tratar isso. Não sei como tratar minhas emoções, não sei como reagir diante disso. Queridos, o tanto que a gente precisa dessa palavra dentro de nós é uma coisa imensa. Se a gente não se atentar para isso, porque Deus olha para dentro de nós. Ele olha, Ele sabe. O que é isso? Olha o que eu estou olhando dentro dessa pessoa. E a pessoa pedindo para resolver isso aqui, que é fácil. Agora, para mudar isso aqui que está dentro dela,
vai precisar ouvir a voz do bom pastor e se assentar e ouvir. Não ouvir aqui e ali, não, é sentar mesmo, o máximo de tempo possível passar aos meus pés. Porque é o que Jesus diz para os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É a palavra dele, que a mesma que ele disse está aqui ao nosso dispor. E se nós crermos realmente que essa palavra pode dar vida e vida e abundância, se nós crermos, tem que crer. Se não crer, não adianta. É crer e depois se assentar para ouvir. Eu coloquei esse objetivo para nós esse ano: ler ao menos o Novo Testamento. Para quem nunca leu, um privilégio imenso poder dizer: Senhor, que benção. No fim do ano eu li o Novo Testamento. São 260 capítulos. O ano tem 365 dias. Deixei até o janeiro de fora, porque muitas pessoas estão viajando, etc. São 260 capítulos. Até o dia que eu estiver viajando, ou não puder gravar, etc. Não tem problema, tem dia de sobra. Você pode faltar um dia ou outro. Mas, queridos, nós temos que crer primeiro no que o que Deus tem para dizer tem valor. Então eu convido vocês, eu estou mandando no grupo lá da igreja, quem não tiver no grupo é só pedir, também coloco no YouTube, ou tem na sua Bíblia, mando em texto, mando em áudio, porque Deus tem me incomodado e colocou isso no meu coração. Não vou dizer que, Deus apareceu na minha casa, ou assim diz o Senhor, meu irmão. Porque, pelo amor de Deus, se a gente não para ver, poxa, Ele está nos convocando para ler o que Deus falou. E nós temos essa atitude de Maria, essa atitude de ovelha. Eu quero ouvir a voz do meu bom pastor. Por quê? Porque eu creio que o que Ele diz sara a minha alma. Eu creio que Ele diz vai produzir uma bonança, vai produzir mudança, vai produzir transformação. Muito mais do que qualquer profeta adivinhando CPF pode fazer. Se nós crermos, vai ser transformado. Então, venham comigo, vocês vão, porque eu vou ler, porque vou estar até gravando o áudio. Ninguém vai te cobrar isso, mas você com teu Deus. Não precisa nem seguir o áudio ou qualquer coisa. Você pode até ler na sua Bíblia. Mas vamos ler, queridos, o Novo Testamento. Vamos crer nessa voz maravilhosa. Porque, como eu disse, se Jesus viesse em carne e osso, Ele ia falar o quê se Ele viesse aqui no púlpito? Ele ia falar o que Ele já falou. Talvez contextualizando um pouco mais o que você pode fazer. Então vamos ouvir a voz do bom pastor. E isso há de produzir. E aí você não precisa cobrar de mim, é cobrar dele. Mas como eu disse, o seu coração tem que ser um terreno fértil. Tem que ser. Porque se for um terreno pedregoso, superficial, não é só, ele chamou, vamos gente, vamos, mas não tem profundidade, logo larga, né? Jesus falou do terreno pedregoso, é assim, ele é o mais animado quando começa, mas depois de 2, 3 semanas já, não, é compromisso, é fidelidade. Nem um terreno espinhoso, não está resolvendo meu problema, estou lendo todo dia, mas não está resolvendo meu problema financeiro, não, fique aos pés do teu Deus, fique aos pés do teu Deus. Ou pior, aquele que deixa o Satanás roubar a palavra. Não, acho que isso não vai resolver, não. Isso não vai dar certo, não. Ler a palavra de Deus. Então, é você ser um terreno fértil. Vai produzir? Vai. A 30, 60 e 100. Vai produzir o quê, pastor? Não sei. Vai produzir o que Ele quer produzir. A 30, 60 e 100. Queridos, e que você tenha essa fome e sede, e esse desejo, esse ardor, eu quero estar aos pés do Senhor, não sei nem o que Ele vai dizer, eu quero estar aos pés dEle, porque eu quero estar na presença dEle, porque a companhia dEle é a melhor do mundo. Se a gente aprender a se deliciar na presença dEle, se deliciar em estar aos pés dEle, aí é terreno fértil. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, Tua palavra está diante de nós, a mensagem do Teu coração foi preservada por muitos que deram a vida, pelo Teu Espírito intervindo, para essa mensagem chegar até nós. Nos leva a dar o devido valor, não apenas valor, o devido valor à Tua palavra, e que aquilo que o Senhor falou
e transformou discípulos tão ruins, traidores, que te negaram com tantos defeitos, em pessoas que revolucionaram o mundo da época. E com um coração tão apaixonado, tão amoroso, que essas mesmas palavras que estão ao nosso dispor possam ser recebidas por terrenos férteis, por corações de Maria. Dá no coração de Maria, Senhor, dá-nos um coração que possa produzir a Tua vontade em nós e fala conosco todos os dias. Queremos ouvir a Tua voz, que as Tuas ovelhas possam receber de Ti, Senhor, a instrução a cada dia. Que o nosso convívio contigo não seja apenas de domingo a domingo, mas todos os dias, seja sempre. Seja falando contigo, seja deixando o Senhor falar pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração, que cada palavra vai entrando aonde ela precisa entrar, vai se encaixando nos buracos do nosso ser, vai preenchendo os vazios. O Senhor diz que a Tua palavra é espírito e é vida. Então que venha mexer com a nossa vida espiritual, aquecendo o nosso coração, aquecendo o nosso ser, animando-nos na Tua presença, e que essa palavra possa vir, Senhor, trazendo vida, e vida em abundância. A Tua palavra é vida. Então nós necessitamos dela, Senhor, para ter essa vida plena, essa vida em abundância. O Senhor disse essa palavra no contexto daqueles que te ouviam, da verdadeira ovelha, que nós sejamos verdadeiras ovelhas. Porque se nós não estivermos tendo essa vida em abundância, é porque talvez não estamos ouvindo como devemos ouvir, ou na quantidade que devemos ouvir, ou praticando essa mensagem. Então nos ajuda, Senhor, a enxergar e a ver onde nós precisamos melhorar. Fala conosco todos os dias, que a Tua voz, Pai, que a Tua voz fale conosco, que a gente relembre que a Tua palavra é a Tua voz, que a gente venha desejar a voz, não de homens, mas a Tua verdadeira voz, todos os dias no nosso coração, transformando o nosso coração de pedra em coração de carne, aquecendo o nosso coração às vezes tão frio, para se tornar um coração caloroso, um coração amoroso, um coração como o Teu, a mente como a Tua, o olhar como o Teu. E quem pode negar que isso nos dará vida em abundância? Senhor, transforme o nosso ser para nós sermos pequenos cristos, porque o mundo não vê mais Cristo nos cristãos. Ficou só o label, só o rótulo, mas não estão vendo mais Cristo em nós. Até os ateus estão sabendo mais a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, que a gente volte a ser pequenos cristos. Que a gente nem precisa dizer que somos cristãos. As pessoas reconheçam em nós: eu estou vendo que você é cristão porque eu estou vendo Cristo em você. Pelo nosso falar, pelo nosso agir, pelo nosso se relacionar, pelo nosso desejar da vida, por nossa mente tão linda, com o nosso desfrutar da vida, pela nossa alegria diante do que for, pela nossa facilidade em perdoar, pela forma que nós somos ofendidos e não ofendemos em retorno, a nossa capacidade de sermos humildes, pela nossa capacidade de sermos bons em todo momento, a responder o mal com o bem sempre, a termos palavras preparadas com sal que edificam, porque nós estamos sendo luz do mundo, por nós sermos sal da terra, por praticarmos as Tuas boas obras diante das pessoas e elas glorificarem o Pai Celestial por causa de nossas vidas. Que a gente volte a fazer diferença, Senhor. E como vamos fazer qualquer diferença que seja, não por dizer quantidade de evangelhos que há, porque essa quantidade não está mudando nada, senão piorando, mas porque realmente nos tornamos pequenos cristos. Mas para isso a Tua palavra tem que ser o norte, tem que nos envolver, tem que nos preencher. Os cristãos estão vazios porque estão vazios da palavra. Nós precisamos da Tua voz, Senhor. Nós precisamos da Tua voz. O Senhor colocou no meu coração ler um capítulo,
3 minutos, 5 minutos é tão pouco. Maria talvez ficou ali sentada aos teus pés por meia hora, 1 hora ou 2, abusando do Senhor. Que a gente passe a abusar de Ti, Senhor. Que a gente seja até incômodo, que a gente volte a Te incomodar, Senhor. Porque hoje é o Senhor que, batendo na porta do nosso coração, a gente diz: não, Senhor, não me incomoda agora não. Eis que eu estou à porta e bato. Aqueles que abrirem a porta, eu entrarei e cearei convosco. E se Ele entrar e cear, teremos vida em abundância. Mas para isso, Jesus não pode ser um incômodo, não pode ser uma tarefa a ser realizada. Tem que ser um desejo do coração. Senhor, que volte a nós o primeiro amor, que o Senhor coloque esse desejo, que o Senhor nos ajude a romper com coração de pedra, com coração de espinhos ou com as aves de demônios, e sermos terrenos férteis para ouvir a Tua voz. Senhor, que a gente volte a ter tempo contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor.